Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre como contar sobre adoção, dicas, tudo bem? E você? Dicas de como fazer isso. Vou trazer alguns dados também de pesquisas muito sérias e importantes que podem nos auxiliar e nos incentivar nesse momento de angústia, que é o momento de falar sobre a adoção e de falar sobre o passado da criança, sobre a história dela, que geralmente é bastante sofrida e delicada, tá? Vamos dar uns minutinhos para ver se mais gente entra e aí a gente já começa. Esse é um tema que nunca se esgota. Eu tenho vídeos a respeito disso. Eu já fiz live, a primeira live do Lúmidos eu respondi a uma pergunta que falava sobre esse tema, mas tem sempre muita gente nova, é um assunto delicado que traz bastante angústia, então acho que não tem como a gente não falar sobre isso. A gente precisa falar, tá? Pronto, voltamos. Fui acertar um esquema aqui. Bom, então vamos começar, né? Eu respondi a 3 perguntas, na verdade. Foi nelas que eu me baseei pra gente conversar aqui um pouquinho hoje. A primeira delas foi qual é o momento certo de contar sobre a adoção quando se adota um bebê? Eu não costumo falar que exista um momento certo. Eu não gosto muito disso. Mas eu acho que quanto mais rápido, mais natural e mais tranquilamente possível, melhor, tá? Então, se você adotou um bebê, você já pode começar a falar sobre isso desde o início. Na verdade, esse bebê ou essa criança muito pequenininha, ela não vai entender cognitivamente o que você está querendo dizer. Mas quando você quando você fala sobre a adoção, você também vai entrando em contato com os seus sentimentos, vai elaborando todo esse processo e aí ele vai ficando cada vez mais natural aí dentro de você também. Eu sempre falo que a gente precisa se construir primeiro para depois abrigar o outro. E esse é um exemplo típico. Se a gente começa a contar para a criança já desde bebê que ela foi adotada, ela pode não entender cognitivamente, mas isso vai nos ajudar a lidar com os nossos próprios sentimentos, tá? Ela vai começar a entender de fato lá para os 4, 5 anos, quando ela vai começar a perguntar de onde ela veio, que ela vai começar a entender que tem alguma coisa diferente nessa relação, mas eu não aconselho esperar até os 4, 5 anos, justamente por conta disso que eu falei. E também a criança precisa entender que não faz diferença, tá? Essa condição dela. Então, se ela vai desde o início tendo contato com a situação, mais fácil vai ser, tá? Olha, eu tô vendo que bastante gente entrou agora. Oi, Cláudia! Se vocês quiserem, gente, vão colocando os comentários aqui, mais perguntas, tá? Tem até aqui embaixo ó, uma interrogação. Se vocês quiserem deixar as perguntas ali, dando tempo, eu falo a respeito delas, tá bom? Uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente levar em consideração a respeito desse momento certo de contar é que não é adequado, tá? Ou não é a melhor maneira quando a gente cria o dia da revelação. Porque o que pode acontecer? Esse tema pode trazer tanta angústia, tantos sentimentos difíceis que os pais vão adiando e adiando e adiando e acabam que não contam, não falam sobre isso. E aí chega um momento que a criança descobre por outra pessoa ou ela te questiona abertamente, você não está preparado para responder aquilo, tá? Ou você decide então que tá na hora de contar e coloca a criança sentada e fala, bom, agora eu vou falar tudo o que aconteceu, e ela não tá preparada emocionalmente e às vezes nem cognitivamente para receber todas essas informações. E isso tudo é muito caótico,
Depois a gente vai precisar lidar com um monte de sentimentos. Então é mais fácil ir devagar, ir naturalmente, ir com tranquilidade, tá? E aí, então, como seria esse processo tranquilo, natural, tá? Como a gente pode fazer isso? Eu sempre dou algumas dicas que eu acho bastante importante e eu vou citar novamente aqui, tá? Uma dica legal é, se essa criança tem fotos do acolhimento, muitos acolhimentos já fazem isso é maravilhoso, que é um registro das fases da criança lá dentro da casa. Então, nas festas, no aniversário, no Natal, né, todas as datas importantes, comemorativas, eles registram e vão fazendo um livro que conta um pouco da história da criança. Se essa criança tem fotos, então, e tem esse livro, você pode deixar esse livro à mostra, para ela ir já desde pequenininha manuseando, tá? Entrando em contato, vendo tudo aquilo, porque mesmo se cognitivamente ela ainda não entender, ela já vai assimilando que isso é uma coisa natural e que vocês, pais, estão abertos para falar sobre isso, que vocês valorizam o passado dessa criança, tá? Que ela não precisa, que vocês não precisam esconder, que essa história ela não é uma história velada, tá? É uma coisa natural. Outra coisa que eu acho que é legal de fazer é ir contando historinhas para essa criança. Antes de dormir, tá? Você conta alguma história relacionada à adoção. Tem alguns filminhos também que tratam sobre o tema. Então, Meu Malvado Favorito. Esses dias alguém postou também no Mogli, que fala sobre adoção. Então, é interessante para a criança ver que mesmo ela vindo de um outro lugar, ela faz parte da família, ela é amada da mesma maneira, ela pertence àquele novo ambiente, tá? Eu postei aqui também uma vez uma historinha que vai fazer sentido para quem tem alguma religião, que era uma história de anjo, tá? Linda, linda. Se vocês quiserem eu posto de novo. Eu preciso achar aqui nos itens arquivados e aí eu posso postar. É uma maneira também de ir introduzindo esse assunto, de contando para a criança à noite, antes de dormir, para quem tem esse costume de rezar junto com a criança, já vai contando essa história, tá? E aí ela vai se acostumando com a ideia, vocês também, e não existe então esse momento certo, esse momento do dia da revelação. Eu acho que isso acaba ficando mais pesado, tá? Então a ideia é sempre a gente ir de forma natural e tranquila. Tá bom? Que mais então? Deixa eu ver a segunda pergunta aqui. Como lidar quando as crianças começam a falar do passado? Seja uma criança adolescente, né, uma criança maior ou uma criança menor. A criança menor, ela pode misturar um pouco o que é fantasia com o que é realidade, tá? Então a gente também precisa levar isso em consideração para não haver desespero de repente em alguns relatos dela, tá? Mas, de novo, a gente precisa lidar da maneira mais natural e mais tranquila possível, tá? É importante que a criança fale sobre o passado dela, que ela possa se expressar a sua dor, expressar os seus sentimentos. E você precisa ajudá-la a valorizar tudo isso que ela sente e a validar esse passado. Por mais dolorido que seja, tanto para ela que está se expressando, quanto para você que está acolhendo, é importante. Num primeiro momento pode parecer pior por conta do sofrimento, mas quando a gente alivia as tensões, quando a gente libera essas emoções que estão paradas, a vida fica muito mais leve, tá? Essa angústia, então, eu escrevi aqui para não esquecer, é mais dos pais, de conversar sobre o passado da criança. Os pais se veem muito apreensivos quando isso acontece, talvez por não saberem como lidar, nem como acolher. E também, gente, porque isso acontece quando vai ser falado sobre a adoção, ao falar sobre isso, os pais também entram em contato com a história deles, que é de não ter conseguido gerar uma criança, porque a maioria é assim,
né? E aí eles também acessam alguns sentimentos difíceis. Então, num primeiro momento, o impulso é barrar, é não querer entrar. Então, é não querer falar sobre a adoção, como se fosse uma negação. Então, assim, eu vou fingir que tá tudo bem, deixa ela perguntar, deixa lá pra frente eu conto, tá? Porque eu sei que contar vai ser difícil. Eu sei que contar vai me fazer entrar em contato com outros sentimentos meus que eu não quero enxergar agora. E falar sobre o passado também significa isso. Por isso, de novo, a gente precisa cuidar de nós, né? Olhar mais para dentro, se conectar, se fortalecer, porque quanto mais forte a gente estiver, mais fácil vai ser esse processo, tá? E aí, como um incentivo, eu quero ler aqui, eu sempre trago esse livro, olha só, que é o Laços de Ternura, da Lydia Weber, que está escrito Pesquisas e Histórias da Adoção. Então, como incentivo para a gente falar mais sobre o passado das crianças, eu quero ler um trechinho aqui que ela traz que é bastante interessante, tá? As pesquisas que fiz com filhos adotivos mostram aproximadamente que 60% deles nunca ou raramente conversa com seus pais adotivos sobre a sua história de origem. Então, assim, a maioria não fala sobre isso, tá? Mas eles gostariam de conversar mais. Esse foi o resultado da pesquisa dela. Ou seja, as crianças têm necessidade de falar sobre o passado. E é importante que vocês, pais, possam ouvir e acolher, tá? Aí tem umas falas aqui de algumas crianças e adolescentes, tá? E aí, ó, é isso, depois eu vou falar mais para baixo, mais um outro trechinho interessante aqui, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Acho que essa está respondida. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, algum comentário, vai deixando aí para mim que a gente vai conversando. Gente, eu anotei aqui uma coisa bem legal para contar para vocês. Que a gente precisa ter muita sensibilidade para acolher os sentimentos da criança e deixar que a criança se expresse, tá? É importante isso. E fale desse passado. Tem uma mãe que falou que a criança começou a falar que queria ir embora de casa. Queria muito ir embora. E a mãe ficou desesperada, porque, né, vocês podem imaginar, como assim meu filho quer ir embora? Ele não tá gostando de mim, ele não tá gostando da casa, ele não tá se adaptando. Ela entrou em desespero, mas com muita sensibilidade, ela foi conversando com essa criança. E ela entendeu que ele estava, na verdade, com saudade do acolhimento, dos amigos do acolhimento. Olha só. Então, a criança, ela se expressa, muitas vezes, de uma maneira... não seria errada, de uma maneira confusa, porque nem ela sabe direito o que ela está sentindo. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente entende, melhor tá? E aí, na verdade, a terceira coisa que eu quero falar aqui não é uma pergunta, mas foi uma afirmação de uma pessoa e eu achei interessante para fechar essa live de hoje. Ela fala da importância de nunca ocultar da criança que ela foi adotada. E essa é a premissa básica. A gente não vai discutir se devemos ou não contar. Nós devemos contar. O que a gente pode discutir, refletir, é como a gente vai fazer isso, tá? E aí eu quero ler mais um trechinho, então, do livro, que fala o seguinte... Deixa eu achar aqui, pessoal. Onde é que tá, hein? Eu vou ler um trechinho que eu acho interessante aqui também, ó. Se os pais adotivos não falam da história de origem, parece que isso traz um sentimento de menos-valia, de uma origem inferior, tá? Então é importante falar sobre isso, para as crianças não criarem fantasias a respeito desse tema, tá bom? Achei aqui, gente, olha só. O relacionamento, as crianças descrevem o relacionamento com os pais adotivos como ótimo ou normal.
E normal, nesse caso, é maravilhoso, porque tem que ser uma coisa normal mesmo, tem que ser natural, tá? E para 4 entrevistados que disseram ter problemas com a relação, a revelação tardia de sua condição de adotivo foi um fator determinante para essas dificuldades. Então, gente, contar sobre a adoção na adolescência ou com a criança já mais velha é um fator de risco para relações desestruturadas, tá bom? Então, quanto antes se contar, melhor. Quanto mais se falar sobre isso e sobre o passado, melhor, tá? Então é isso, é muito importante que não se esconda da criança. Por mais que gere angústia nos pais, por mais que seja difícil falar sobre a adoção e sobre o passado dela no acolhimento, façam isso, porque não fazer traz muito mais sofrimento depois, tá? Se de repente essa criança descobre por outra pessoa, ou se ela te pergunta, como eu já falei, e você não tá pronto para responder naquele momento, isso vai causando mais e mais confusão, tá bom?